Mostraremos resultados do modelo e do GCM, uma sobre aquecimento global e outra a respeito do modelo teórico Terra-bola de neve. Aquecimento global. O intuito aqui não era entrar em detalhes a respeito do assunto. Mostraremos quais as condições, considerações iniciais do modelo e seus resultados. Para isso, foram rodadas duas simulações, uma chamada Global Warming, aquecimento global, e outra Modern Predict, que é a nossa rodada de controle. Considerações do modelo. Ambas as simulações há um acoplamento oceano-atmosfera, que permite que a temperatura da superfície do mar varie em resposta aos fluxos de energia da atmosfera. A simulação do aquecimento global é idêntica à rodada controle, exceto pelo fato de variar as quantidades de CO2. Na simulação do aquecimento, a tendência de crescimento do CO2 envolve um aumento linear de 0,5 partes por milhão de 1957 a 2000 e um aumento exponencial de 1% ao ano de 2000 a 2100. Vamos aos resultados. Pode-se observar neste gráfico de temperatura do ar na superfície uma tendência de crescimento em resposta ao aumento de CO2. Os dados iniciam no ano de 1958 e percebe-se um aumento significativo da temperatura por volta do ano 2000, chegando a 2100 com uma diferença de 4 graus em relação ao controle. Passamos a analisar agora as anomalias de temperatura do ar na superfície. Percebe-se que, apesar dessa variação de 4 graus em média, o aquecimento está mais concentrado em latitudes mais baixas, com uma variação em torno de 7,5 graus e 10 graus Celsius. Sobre os continentes, a variação é maior do que sobre os oceanos. Essas manchas em laranja mais claros indicam uma variação de aproximadamente 6 graus Celsius em relação ao controle. Analisando as anomalias de cobertura de neve, podemos observar uma queda em torno de 25% de neve próximo aos polos e uma queda em torno de 10% em uma região um pouco mais deslocada. Lembrando que a variação de temperatura mostrou-se maior nessas regiões. Sendo assim, era de se esperar um resultado similar. Olhando para as anomalias de nuvens baixas, observamos nas manchas azuis uma redução média de nuvens baixas no globo como um todo, em torno de 3 a 4%, e um aumento próximo de 8%, um pouco acima dos polos, resultantes, provavelmente, da maior evaporação causada pelo aquecimento na região. Aproveitando o gancho, passamos a analisar o conteúdo global de vapor d'água atmosférico no decorrer do tempo. Observa-se que após o ano de 1995, há uma tendência de crescimento significativo na quantidade de vapor d'água, chegando a 30 milímetros de água no ano de 2100, um aumento em torno de 30%. Uma das razões do aquecimento é que, com o aumento na evaporação, há um acúmulo de água na atmosfera. Ele, por sua vez, é um poderoso gás estufa, age com uma retroalimentação positiva, aquecendo o clima. Uma das coisas que mais se pergunta por aí é: vai chover mais? Segundo os critérios do modelo, sim. Observando as anomalias de precipitação, percebe-se nas cores mais fortes, laranja e amarelo, um aumento médio na precipitação. Sobre o Equador, há um aumento em torno de 1,5 milímetros.
As regiões em amarelo, que são maioria, apresentam um acréscimo de aproximadamente 0,75 milímetros por dia. Mas aparentemente para nós aqui no sul do Brasil, há uma diminuição próxima de 1 milímetro ao dia em média na quantidade de chuva. Pode-se concluir que, de acordo com o modelo E do GCM, ao aumentarmos exponencialmente em 1% ao ano a emissão de dióxido de carbono, há um aquecimento médio na Terra, causando variações nos fenômenos físicos do clima. Passamos agora a analisar um outro fenômeno, conhecido como Terra Bola de Neve. Acreditávamos que o modelo E do GCM tinha uma simulação pronta para rodar este evento, um grande engano, pois ainda não se tem conhecimento de todas as variáveis da época. Tá certo, mas o que mostraremos então? Apresentaremos um resultado rodado por Mark Chandler e Linda Soul, com o modelo ED-GCM. Eles basearam suas variáveis iniciais em modelos e representações do clima da época. Um evento glacial extremo chamado Terra Bola de Neve é de longe o período mais frio da história da Terra, com evidência de camadas de gelo existente mesmo em regiões tropicais. Ao tentar identificar as variáveis climáticas-chave que poderiam ter levado a tais condições de frio, Mark Chandler e Linda Soul procuraram compreender todos os aspectos naturais de variabilidade climática na Terra. Tentando reproduzir com o modelo educacional EDGCM as condições climáticas sugeridas pelo registro geológico, vemos que ao reduzir a luminosidade solar, os níveis atmosféricos de CO2 e o calor que o oceano transporta, faz o planeta arrefecer significativamente, mas ainda não o suficiente para reproduzir as características de primeira ordem da glaciação da Terra Bola de Neve. Neste vídeo apresentamos os resultados das simulações. Exibiremos aqui uma representação do que foi a modelagem feita por Mark Chandler e Linda Soul. Solicitando um novo modelo, nós temos aqui, vamos nomeá-lo como Terra Bola de Neve. Vamos fazer aqui alterações de alguns parâmetros, colocando nosso nome como proprietário. Aqui uma leitura, um título para colocar só um run, um comentário também necessário. Mas do que é importante para a nossa modelagem é observar o que foi alterado na modelagem feita por Mark Chandler e Linda Soul. O modelo oceânico, houve uma redução de 50% do calor transportado pelos oceanos, utilizando essas variáveis aqui. Mark Chandler rodou o seu simulador. Passamos agora a analisar os resultados da modelagem feita anteriormente. Vamos observar o mapa da temperatura do ar na superfície. Nós temos aqui na linha do Equador uma temperatura média de 12,5 graus. Nas latitudes médias, uma temperatura de 0 graus. E esse mapa evidencia para a gente uma era do gelo sem a criticidade do modelo teórico Terra Bola de Neve. Analisando aqui o mapa de anomalias da temperatura do ar da superfície em relação ao controle, observamos que no polo houve uma variação de menos 30 graus Celsius, no Equador uma variação de menos 10 graus Celsius. Neste gráfico, nesse mapa, a gente pode observar que, comparado ao modelo de controle, observa-se uma variação negativa da temperatura de todo o globo. Nesse mapa observamos a cobertura de gelo e neve do modelo simulado. Observamos os parâmetros variados não foram suficientes para a demonstração do modelo Terra Bola de Neve. Observando o Equador, vemos que não fica evidente a formação de gelo,
clarificando o insucesso em modelar a Terra bola de neve. Conclui-se que ao reduzir a luminosidade solar para 7% menor do que o controle, trazendo os níveis atmosféricos de CO2 a até 140 ppm e o corte no transporte de calor pelos oceanos em 50%, o EDU-GCM é capaz de simular um resfriamento geral significativo da Terra. No entanto, as variáveis modificadas não foram suficientes para simular as características de primeira ordem da glaciação da Terra bola de neve. Uma vez que não se consegue reproduzir o aspecto continental da glaciação nesta simulação, não podemos fazer qualquer declaração definitiva sobre se os oceanos congelaram com base exclusivamente nos resultados do modelo. Simulações adicionais que exploram variáveis mais extremas, tais como a diminuição adicional nos níveis de gases do efeito estufa, pode ser capaz de lançar mais luz sobre as controvérsias. Porém, para efeitos educacionais, o modelo é suficiente para suscitar discussões.